Você tá misturando de capacete? É porque hoje é aula de velocidade média. Então coloque seu capacete, mete os cintos e vamos lá que você tá não. Eu trouxe um pequeno exemplo de demonstração de velocidade média. Mas antes de entender esse exemplo, a gente tem que entender o que é velocidade média. Velocidade média é simplesmente você pegar o número da distância que uma pessoa andou. O número da distância não, o número do ΔS. ΔS, o que é ΔS? Que é esse símbolozinho aqui, esse triângulozinho com um S. É simplesmente o espaço final dessa pessoa menos o espaço inicial. E tu também tem que dividir isso pelo ΔT, que é esse triângulozinho de novo, dividido pelo e com esse Tzinho aqui, que é o que? É simplesmente a variação do tempo. O tempo final menos o tempo inicial. Vamos entender isso daqui na prática, nesse exemplo aqui, ó. Vamos entender nesse exemplo aqui como é que resolve a questão de velocidade média. A gente tem aqui uma seguinte situação que eu vou explicar agora pra você. A gente tem aqui uma pessoa, que eu ainda não batizei o nome dela, mas eu vou dar agora o nome dela de Pokémon. A gente tem aqui o Pokémon. Não é o nome dessa pessoa de Pokémon. E o Pokémon, ele trabalha numa indústria. Tá aqui, ó. Ele trabalha nessa indústria. O Pokémon trabalha nessa indústria. E ele anda de bicicleta. E ele vai para essa indústria. Só que o Pokémon ele tem um patrão, que eu ainda não batizei o nome desse patrão. Deixa eu ver aqui um bom nome para esse patrão. Eu vou batizar o nome desse patrão de... deixa eu ver o nome aqui. O Batman. Pode ser qualquer nome, então eu vou botar de Batman. A gente tem o patrão, o Batman. O Batman é muito ruim. Esse patrão é muito ruim, ele não tolera atraso. Dos funcionários. E por isso, o nosso funcionário aqui, ele pegou a bicicleta e saiu no gás para conseguir chegar lá na indústria até para não ser demitido pelo patrão, pelo Batman. Aí o Pokémon pegou a bicicleta e saiu. Aí a gente tem aqui o desenvolvimento de um dia do Pokémon. Eu não sei que dia foi esse, mas em um dia isso aconteceu. O Pokémon ele pegou a bicicletinha dele, saiu andando. E em 30 minutos ele andou 1 km. Aí depois do Pokémon ter dado esse 1 km aí e tal, ele aconteceu uma coisa muito pá com ele. Olha aqui, ó. Ele andou por 30 minutos e ele andou 1 km. Depois desse 1 km, olha aí que chato que aconteceu com o Pokémon. O pneu da bicicleta do Pokémon furou. Acontece, o pneu da bicicleta do Pokémon bateu a biela, furou. Aí o Pokémon ficou 1 hora tentando ajeitar esse pneu. Ele ficou 1 hora lá tentando mexer no pneu, ver se achava alguém que tivesse lá uma fita isolante para atacar no pneu, qualquer coisa para atacar no pneu para conseguir andar, mas não achou nada. Aí o Pokémon ficou essa 1 hora parado. Depois disso ele largou a bicicleta lá no meio do mato, com raiva já, e seguiu para ir para a empresa, porque ele já não perdeu o emprego. Aí ele tinha que andar ainda 4 km, o Pokémon ainda tinha que andar mais 4 km. E ele demorou 3 horas e meia para percorrer todo esse percurso. E por incrível que pareça, o Pokémon chegou a tempo. Na empresa e não perdeu o emprego, ainda bem. Só que o que é que importa aqui pra gente? O que importa pra gente é essa perguntinha aqui, ó. Qual foi a velocidade média desenvolvida por essa pessoa, pelo Pokémon? Bem, a velocidade média, como eu falei, é tu pegar o espaço final e subtrair do espaço inicial. Vamos ver um negócio aqui, ó. Quanto foi que o Pokémon ele andou? Ele andou em 2 trechos. No primeiro trecho ele andou de bicicleta, ó. Todo esse trecho aqui, ó, ele andou de bicicleta. Todo esse espaço aqui ele andou de bicicleta. Mas todo esse outro, ó, ele andou a pé. Então simplesmente a gente vai pegar o espaço que ele andou. É isso, a gente vai pegar o espaço que ele andou. Ele andou 1 km e depois andou mais 4 km. Quanto foi que ele andou? Me diz aí quanto é que foi que ele andou. A velocidade média, ó, tu tem que ter em mente que a velocidade média ela é igual à variação do espaço, que é esse ΔS, dividido pela variação do tempo, que é esse ΔT. Esse delta, que é esse triângulozinho, nada mais do que um triângulo, tá? É um triângulo. Isso aqui é um delta.
Esse triângulozinho significa simplesmente variação na física. Na física ele simplesmente significa variação. É a variação do tempo, variação do espaço, variação da velocidade. Aí vem variação de não sei mais o que, variação de não sei mais o que, tem um bocado. Aí, tu tem essa daqui. Velocidade média é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Tudo bem. Vamos pegar aqui qual foi o ΔS do Pokémon. O ΔS é de quê, ó? Esse S é de espaço, ok? Deve ser, então, de espaço. Esse ΔS ele é de espaço, ok? Aí, então, a gente tem que pegar o espaço andado pelo Pokémon. Qual foi o espaço que o Pokémon andou? 1 km mais 4, ele andou 5 km. Ele andou 5 km. E quanto tempo, ou seja, o ΔT dele, o tempo que ele demorou para andar esses 5 km? Ele demorou 30 minutos aqui, ó. Aí demorou mais 3 horas e meia para andar, ó. Calma. Então ele demorou 3 horas e meia mais 30 minutos, é isso? 3 horas e meia mais 30 minutos dá quanto? Ora, vai dar 4 horas, vai dar 4 horas. Então o Pokémon deu 4 horas. Então o ΔT do Pokémon foi 4 horas. Errado. Errado. Sabe por quê? Foi 4 horas. Foi 4 horas. Sabe por quê? Porque não é 4 horas? Por causa desse tempo que ele ficou parado. Na velocidade média, ela é tipo, por isso que eu coloquei esse patrão aqui raivoso e chamo ele de Batman. Porque ele não tá nem aí se o Pokémon ficou uma hora parado. O Pokémon tem que chegar a tempo na indústria. Não importa se o Pokémon foi comer coxinha, foi comer salgado, se o Pokémon se mataram o Pokémon, se assaltaram o Pokémon. Ele tem que chegar no horário na indústria. Isso é o que importa pro patrão dele. Então na velocidade média a gente faz a mesma coisa. Não importa se o Pokémon ficou uma hora parado. Esse tempo vai ser incluído na velocidade média. Então a gente vai somar 30 minutos mais a 1 hora que ele ficou parado, mais as 3 horas e meia que ele demorou para recorrer o resto do tempo. Simples assim. Então, 30 mais 1 hora e meia. 1 hora e meia mais 3 horas e meias, ó, 3,5, que é 3 horas e meia, mais 1 hora e meia vai dar exatamente 5 horas. Então o Pokémon, ele demorou 5 horas para percorrer esses 5 quilômetros. Agora fica fácil fazer essa divisão, vai. 5 km dividido por 5 horas. Não dá para tu dividir o quilômetro pela hora, mas dá para tu dividir o 5 por 5. Simplifica aqui, ó. Fica quanto? A velocidade, ó. Vou colocar aqui. A velocidade média do Pokémon foi igual a 1 km por hora. Mas espera ainda, a velocidade média do Pokémon foi 1 km por hora, porque eu peguei o espaço que ele percorreu, o espaço total que ele percorreu, e dividi pelo tempo que ele demorou para percorrer esse espaço. Só que espera ainda, significa que o Pokémon andou sempre com 1 km por hora? Claro que não. O Pokémon ele pode ter andado a, sei lá, 80 km por hora, uma bicicleta, uma super bicicleta aí, não sei. E uma bicicleta aí adulterada, e ele andou a 80 km por hora, 1000, 1 milhão, o que não importa, ok? Na velocidade média, tu desconsidera, tipo assim, o corpo ele pode, o objeto, aqui no caso do Pokémon, ele pode ter ido, sei lá, 5 km por hora, a 10 km por hora, depois ele pode ter parado, como ele parou aqui, ele passou 1 hora parado, 1 hora parado. Depois ele pode ter ido 20 km por hora, depois 50 km por hora, aí ele baixou para 3, ele foi para 1 km por hora. Simplesmente esse 1 km por hora representa a média. É a média. É tipo a média da escola. Por exemplo, vamos supor que tu tirou um 2 na prova, mas tu tirou um 10 no trabalho. Tu ficou com 6 na média. Significa que tu tirou 6 nos dois? Tu ficou com 6 na média no boletim. Significa que tu tirou 6 tanto na prova quanto no trabalho? Claro que não. Na prova tu tirou um 2, mas no trabalho tu tirou um 10 e compensou. É exatamente esse o corre da velocidade média. Uma hora pode estar mais alta a velocidade, uma hora pode estar mais baixa, mas o que importa é a média. O nome já diz, é a média. Isso é o que importa. Agora, feito esse exemplo aqui, eu vou apagar o quadro e a gente vai fazer mais um exemplo. Vamos resolver alguns exemplos sobre velocidade média. E como aqui a aula é minha, então eu vou usar o exemplo que eu quiser. Olha que beleza. O meu exemplo vai ser muito legal. Vamos pensar aqui numa estrada, ok? Vamos pensar numa estrada. Mas não vamos fazer uma estrada reta, vamos fazer uma estrada curvada. Vamos fazer o seguinte, ó, vem uma estradinha, aí tem uma curva, aí tem outra, aí tem outra, aí tem outra. Aí vem, aí tem outra curva e chega. Pronto.
Aonde chega? Não sei, vamos pensar aqui num local legal. Vamos dizer que chegou na padaria. Chegou na padaria. Pronto, tá aqui, ó. Chegou na padaria. Na padaria. E da onde foi que saiu essa estrada? Da onde foi que saiu essa estrada? Deixa eu pensar. Essa estrada saiu, deixa eu ver que beleza, saiu da escola. Saiu da escola. Então a gente tem uma estrada curvada, com reta, curva, e sobe, desce e um bocado de coisa. E a estrada, ela sai da escola e chega na padaria. Olha aí que beleza, ela sai da escola e chega na padaria. Tendo isso, a gente tem que adotar um veículo. Deixa eu ver. Um avião é muito grande, né? Um helicóptero, muito chato. Um ônibus, muito comum. Vamos adotar então um veículo diferente. Vamos adotar o nosso Fusca. O nosso Fusca aqui, ó, das videoaulas. O nosso Fusca aqui, nosso Fusca mágico, ele vai percorrer todo esse trajeto. O nosso Fusca mágico, ele vai percorrer todo esse trajeto. Então a gente tem aqui o nosso Fusca. E a questão é de velocidade média. Então a gente vai ter que determinar a velocidade média desse Fusca. Mas para saber a velocidade média desse Fusca, eu tenho que saber o ΔS desse Fusca, ou seja, a variação do espaço dele pela variação do tempo, dividido pela variação do tempo, que é justamente o tempo que ele demorou para fazer esse percurso. Vamos fazer uma coisinha aqui, uma brincadeira. O tempo, imagina que tu tem um cronômetro. Esse ΔT aqui, ó, esse carinha aqui, ele é muito legal. Imagina que tu tá mexendo no teu celular e tu vai no cronômetro do teu celular. Quando tu coloca o cronômetro do teu celular para rodar, ele já começa no 1, ele já começa nos 10 minutos, nos 20 segundos. Não. Eu imagino que todo cronômetro ele vai começar zerado. Do mesmo jeito, esse ΔT aqui, essa variação do tempo, nem sempre ele começa zerado, mas na maioria das vezes tu pode adotar esse ΔT aqui, ó, que o que acontece? Na velocidade média, eles vão te dizer que é isso daqui, ó. S final menos S inicial dividido pelo T final menos T inicial. É muita burocracia isso daqui, Então, simplesmente entenda isso. Tu vai pegar o último espaço que ele andou, Por exemplo, vamos notar que isso daqui que o nosso Fusca tá andando é uma rodovia. Isso aqui é uma rodovia. E vamos adotar que aqui, ó, da onde ele saiu, vamos dizer que ele saiu aqui do, vamos dizer 1 quilômetro, aqui 1 quilômetro massa. Ele saiu do quilômetro 80, olha que beleza. Ele saiu do quilômetro 80 e a padaria está exatamente no quilômetro 200. Ok. Ele saiu do quilômetro 80 e a padaria está exatamente no quilômetro 200. Olha que legal. Aí o que, que a gente tem aqui? A gente substitui essas informações no cálculo. Velocidade média, né? ΔS dividido por ΔT. Então, a velocidade média simplesmente vai ser, ó. A velocidade média vai ser igual. Quem é esse S final? Esse S final é simplesmente o espaço final dele. Onde foi que esse cara foi parar? Ele foi parar 200 km, 300 km, 1000 km? Pera, ele foi parar no quilômetro 200. Então, o espaço final dele foi o 200 quilômetros. E qual foi o espaço inicial dele? A gente vai fazer uma subtração aqui, ok? Ó, vai fazer uma subtração aqui. Qual foi o espaço inicial desse carro, desse Fusca? O nosso Fusca, ele saiu do quilômetro 80, olha aí que beleza. Ó. Ele saiu do quilômetro 80, então a gente vai colocar aqui, menos 80. E a gente vai dividir isso, tá quente, viu aqui Jaguaruana? A gente vai dividir isso pelo tempo final de menos o tempo inicial, que é a variação do tempo. Vamos lá, ó. O ΔT, que é esse T final menos esse T inicial, é bem simples, porque na maioria dos casos o T inicial é zero. E aqui, para não complicar a vida de ninguém, eu vou colocar o T final zero. Então vamos dizer que ele partiu do zero, o quilômetro estava desligado. E ele demorou para percorrer tudo isso daqui, ó, todas essas voltas, e foi, desce, vem, desce, volta, e vai, chega na padaria. Vamos dizer que ele demorou, sei lá, 2 horas. Ele demorou 2 horas. 2 horas.
é longe, a padaria é longe. Ele demorou 2 horas para chegar nessa padaria. Não me pergunte onde fica essa padaria é longe. Ele demorou 2 horas para chegar nessa padaria. Aí a gente tem o que aqui? Se o tempo final é 2 horas e o tempo inicial é 0, 2 menos 0 vai dar quanto? Vai dar 2. Então olha que beleza. Eu nem preciso colocar esse menos 0. Simplesmente é 2 aqui embaixo. 2. Aí beleza. A gente já sabe que é 2. O que é que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai fazer o cálculo. Vamos fazer aqui. A velocidade média, ela é igual a 200 menos 80. 200 menos 80 vai dar exatamente 120. 120. E o que é que a gente faz agora? A gente pega esse 120 e a gente vai dividir ele por alguém. Quem vai ser esse alguém? 2. A gente traz esse 2 pra cá, ó. E a gente subtrai. A gente subtrai não, a gente divide, né? E a gente divide por 2. Então a velocidade média vai ser o quê? A velocidade média, nesse caso, vai ser 120 dividido por 2 dá quanto? Vai dar 60. 60 é o quê? Eu dividi o quê por o quê? Me diz. Essa medida aqui, ó, eu não coloquei, mas essa medida aqui a gente estimou que está em quê? Em quilômetros. E aqui é o quê? É horas. Então vai ficar 60 quilômetros por hora. 60 quilômetros por hora. Tudo bem, a gente tem aí a velocidade. A gente tem a velocidade do nosso Fusca, 60 km por hora. Só que aqui, ó, olha um pouco, vamos só revisar aqui. Na velocidade média tu faz o quê? Tu pega o espaço, que esse corpo ele variou, tu divide pela variação do tempo. E aí, ao pegar todos esses dados e colocar na fórmula da velocidade média, que é bem simples, é bem simples. Tu pega simplesmente o espaço final, subtrai o espaço inicial. Beleza, tu já tem o carinha de cima. Depois tu pega o tempo final, subtrai o tempo inicial e tu tem o carinha de baixo. Tudo bem? Depois de tudo isso, tu tem que estar ligado a uma coisa. A transformação, que vai ser a próxima coisa. Eu vou apagar esse quadro aqui e eu vou falar de transformação. Beleza? Um pouco sobre transformação de unidades. Nesse negócio de transformação de unidades, a gente tem uma coisa chamada SI. E esse SI é o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades surgiu como uma forma de padronizar as coisas. Porque, pense bem, se você está medindo uma coisa em metros, a outra pessoa no Japão pode estar medindo em quilômetros. E o que acontece é que esse SI surgiu como uma forma de padronizar as coisas. Como assim? Padronizar as unidades. Tipo assim, o mundo inteiro usar a mesma coisa, a mesma unidade. Isso vamos dizer que não é muito usado. Porque, por exemplo, como é que a gente mede a velocidade? A gente mede em quilômetros por hora. A gente mede em quilômetros por hora. Só que o SI, ele é cruel. E ele colocou que a unidade padrão para o mundo todo é metros por segundo. Isso aí. É metros por segundo. E o que acontece? É que o físico, assim, porque tipo assim, tu usa quilômetros por hora, é diferente de metros por segundo. São coisas diferentes, ok? Tem medidas e valores diferentes. E tipo assim, para transformar de um para o outro, se tu não souber aquela ideia, a ideia de como fazer essa transformação, que tem uma ideia, tem um jeitinho para fazer essa transformação, tu vai sofrer. E os físicos, eles são surduro de rua, eles foram atrás e eles acharam uma ideia. Na verdade não é muito difícil, não, é bem simples de demonstrar até. Qual é essa ideia? É a seguinte, ó, eu vou apresentar agora. Vamos supor que aqui tu tem quilômetros por hora, alguma coisa em quilômetros por hora. E aqui tu tem alguma coisa em metros por segundo. Qual é a ideia aqui? A ideia é que de quilômetros por hora, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, tu vai dividir por 3,6. E para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, tu vai multiplicar por 3,6. Aí qual é a ideia por trás disso? Ó? A gente tem agora uma forma muito simples de transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. E agora, o que é que a gente vai fazer? Um exemplo.
os valores mágicos, aqueles chamados valores mágicos, que são o quê? Quando tu tem os metros por segundo, alguns valores em metros por segundo, são muito fáceis de transformar para quilômetros por hora. Olha bem, ó. São esses valores aqui. 10 metros por segundo, 20 metros por segundo e 30 metros por segundo. O que é que esses valores têm em comum? O que é que esses valores têm em comum? Para tu transformar 10 metros por segundo para quilômetros por hora, tu vai multiplicar por 3,6. Se eu pego 10 e multiplico por 3,6, isso vai dar 36. 36 o quê? Quilômetros por hora. Logo, 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora. E olha a mágica que vai acontecer agora aqui, ó. 20 metros por segundo vai ser igual a 72 quilômetros por hora. 30 metros por segundo vai ser igual a 108 quilômetros por hora. Agora, o que é que tu tem aqui nessa ideia? Tu tem, olha aqui bem, ó. A cada 10 metros por segundo que tu aumenta 36 quilômetros por hora, ó. Tinha 10 metros por segundo, foi para 20 metros por segundo. Tinha 36 km por hora, foi para 72 km por hora. Ou seja, multiplica desse lado por 2, multiplica desse lado por 2 também. Entendeu o conceito? Aqui triplica desse para esse, então triplica desse para esse também. É simplesmente essa ideia. Não é difícil transformar um para o outro. Vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, se a gente fosse transformar, sei lá, 148 é um bom exemplo. 148 fosse transformar para metros por segundo. Metros por segundo. Simplesmente a gente ia pegar o 148 e dividir por 3,6. Divisão básica, tu esquece a vírgula desse lado dentro da divisão e automaticamente tu aumenta um zero aqui do lado de fora. 1480 dividido por 36, vamos fazer aqui rapidinho de cabeça. 36 vezes 4 vai dar 120, aí 120 isso, aí coisa aqui vezes 4 vai dar 144, então subtrai aqui 144, faz aqui, resta 4, abaixa esse zero. E aqui vai dar 4. 40 menos o 36, que aqui vai dar 1, isso vai dar 4. Resta 4 e aqui dá 41. Ou seja, 148 metros por 148 quilômetros por hora, vai dar quanto? Vai dar aproximadamente 41,1 metros por segundo. Não é algo exato, não dá exata essa divisão, mas bom, a maioria vai dar exata. Vai dar 41,1 metros por segundo. Então não é difícil. É só tu pegar aqui vou fazer aqui de novo, ok? De quilômetros por hora para metros por segundo, tu faz o que? Tu divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, tu multiplica por 3,6. Se tu aprender isso daqui, ó, isso aqui vai te facilitar muito a tua vida. Pronto, eu vou fazer aqui, apagar o quadro e fazer mais alguns exercícios. Agora é a nossa videoaula aqui, resolvendo alguns exercícios sobre velocidade média. E o primeiro exercício ele diz o seguinte: qual é a velocidade escalar média em quilômetros de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? A gente viu que a gente tinha duas formas de medir a velocidade de uma pessoa, que era em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Esse metros por segundo, se lembra quando era usado? Era justamente no SI, no Sistema Internacional de Unidades, como uma forma de padronizar, entendeu? E esse quilômetros por hora é o que a gente vê mais no dia a dia, um carro aqui 80 km por hora, 100 km por hora, por exemplo. E vamos falar agora aqui desse exemplo. Qual é o que tu acha que vai ser usado aqui? Obviamente que vai ser usado aqui, vai ser qual? O quilômetros por hora, porque foi o que a questão pediu, ó. Escalar média em quilômetros de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos. Vamos pensar aqui qual é a velocidade escalar média dessa pessoa. A gente vai pegar o que aqui? A gente vai pegar esse 1.200 metros que ela andou, esse 1.200 metros,
E a gente vai transformar esse 1.200 metros em... Vai continuar com esse 1.200 metros aqui, ó. 1.200 metros. E a gente vai transformar isso em quilômetros. Quanto é que é transformar isso em quilômetros? Você lembra? Cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, ó, 1.200 dividido por 1.000. Corta um zero aqui em cima e corta outro embaixo. Corta outro zero aqui em cima, corta outro embaixo. Corta outro zero aqui embaixo e bota uma vírgula aqui em cima. Então, 1.200 metros equivale a 1,2 quilômetros. Pronto. A gente já tem uma medida. Mas falta a medida de baixo. Qual é a medida de baixo? As horas. 20 minutos equivalem a quantas horas? 20 minutos, se você não está perdido, equivale a 1/3 de hora. Então, ó, tu vai ter que equivale a 1/3 de hora. E tudo bem. 20 minutos equivale a 1/3 de hora. E agora, vamos pegar esses coisas aqui, essa nossa expressão aqui, e vamos resolver ela, essa nossa fração dividida por outra fração. Olha que legal. Vamos lá, ó. 1,2 dividido por 1/3. Que é essa nossa fração aqui. Vamos resolver ela aqui. Quando tu tem uma divisão de frações, o que é que tu faz? Tu multiplica cruzado. Ou seja, tu tem, ó, 1,2 sobre 1 dividido por 1/3. O que é que tu vai fazer? Tu vai multiplicar esse com esse e esse com esse, ó. Vai multiplicar cruzado. Vamos lá, ó. 1 vezes 1 vai dar quanto? Quer dizer, 1,2 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 3,6. 1 vezes 1 vai dar 1. Logo eu não preciso colocar, porque quando o número de baixo é 1, você entende que é o próprio número de cima, o resultado. Então é 3,6. Será que esse é o resultado mesmo? É o resultado. 3,6. Então a gente tem a gabarito da resposta aqui com uma letra B, viu? Não é tão difícil. Resolver aqui a nossa última questão sobre velocidade. Ó, vamos lá resolver aqui o nosso último exercício sobre velocidade média da aula. O exercício dizia: Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora, para conhecer os locais. Ele gastou 2 horas percorrendo a distância de 120 km. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Olha o vento. Vamos lá, ó. Que velocidade Alonso estava no seu passeio? Então quer saber o que? A velocidade média. A velocidade média é dada pelo quê? Pelo ΔS dividido pelo ΔT. Então a gente tem o que aqui? Que a velocidade média é dada por isso daqui. Qual foi o ΔS dele aqui que diz aqui a questão, ó? O ΔS dele é a distância percorrida por ele, ó. Percorrendo uma distância de 120 km. Então a gente acha aqui, ó, o ΔS, 120 km. Pronto, a gente tem o ΔS. Qual é agora o ΔT? O tempo que ele demorou para percorrer esses 120 km, ó. Ele gastou 2 horas, ó. Então o tempo que ele demorou foi de 2 horas. Qual é? É muito simples. Olha isso daqui, ó. 120 km dividido por 2 horas. Tu preserva o quilômetro por hora, que é a unidade de medida. Se lembra que a gente tem o metros por segundo e o quilômetro por hora? Tu deixa o quilômetro por hora e faz a simplificação, ó. 120 dividido por 2. 60. Logo, tu tem que é 60 km por hora. Então o nosso Alonso aí, ele foi a uma velocidade de 60 km por hora. Letra C. Então a gente finalizou a nossa aula sobre velocidade média por hoje.